Boa tarde, gente. Eu sou a Isabela, sou orientada pela Juliana e pelo Cadu, nós somos do LECAR, e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Estimando Padrões Populacionais de Tartarugas Verdes, queloniamidas, e tartarugas de peite, Eretmocheilus imbricata, em recifes subtropicais, utilizando fotoidentificação. As tartarugas marinhas são répteis, da ordem Testudines, estão distribuídas em duas famílias, a família Chelonidae e a família Dermochelidae. A família Chelonidae, ela tem 6 espécies, elas têm uma característica que é o casco recoberto por um escudo córneo, e são elas Eretmocheilus imbricata, queloniamidas, careta careta, Lepidopteris olivácea, Lepidopteris kempi e Natator depressus. Já a família Dermochelidae só tem uma representante, que é a Dermocheilus coriácea, ela possui um casco recoberto de epiderme coriácea. Aqui no Brasil ocorrem 5 espécies, a Eretmocheilus imbricata, queloniamidas, careta careta, Dermocheilus coriácea, Lepidopteris olivácea e Lepidopteris kempi. As tartarugas marinhas, elas têm um ciclo de vida complexo e comportamento migratório. Esse daqui é o esquema do ciclo de vida de queloniamidas e Eretmocheilus imbricata. Então, aqui começando dos ovos, e depois da eclosão, esses recém-nascidos vão para o ambiente oceânico e ocupam essa região oceânica até onde elas permanecem até terem cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento de carapaça. Depois elas retornam ao ambiente nerítico, onde elas vivem em áreas de forrageamento, que são locais que elas têm uma alta fidelidade a essas áreas onde elas se alimentam e ocupam um baixo home range se comparado à capacidade natatória que elas têm. Depois de atingir a maturidade sexual, esses indivíduos migram para áreas de reprodução e, após a reprodução, as fêmeas adultas vão para as praias onde elas fazem os ninhos. Por conta desse ciclo de vida, elas estão relacionadas ao fluxo energético, manutenção dos ecossistemas e influenciam a dinâmica da comunidade bentônica. Por exemplo, queloniamidas exerce um papel de controle da população de gramas e algas marinhas, e Eretmocheilus imbricata, ela é uma espécie que se alimenta de esponjas e outros organismos que muitas vezes são impalatáveis para outros predadores. Além disso, as tartarugas têm uma série de organismos epibiontes que servem de alimento para peixes recifais e também depositam uma grande quantidade de nutrientes na areia da praia no momento da desova. As espécies de tartarugas, elas são sujeitas a múltiplos impactos, como a exploração histórica, a pesca, a degradação dos ambientes costeiros e a poluição marinha. Isso fez com que quase todas as espécies fossem classificadas em listas nacionais ou internacionais de espécies ameaçadas de extinção, quase todas, porque a única exceção é a Natator depressus, que não tem uma classificação por possuir dados insuficientes para poder criar uma classificação para ela. As tartarugas também são acometidas por uma doença chamada fibropapilomatose cutânea, que é caracterizada por esses tumores que crescem, principalmente nos tecidos moles, e é uma doença que dá em todas as espécies, os tumores já foram vistos em todas as espécies, mas ocorre principalmente na queloniamidas, e é uma doença que pode existe variação de tamanho, quantidade e prevalência dos tumores. Essa doença ela não tem uma causa muito bem definida, embora ela seja associada a agentes infecciosos, como algum tipo de herpes vírus, e também a poluição marinha e a ambientes estressantes. Apesar da importância das tartarugas marinhas, muitas pesquisas são realizadas aqui exclusivamente na praia de desova, no momento da desova, onde só são encontradas as fêmeas adultas que estão em período reprodutivo. Embora esse momento aqui da reprodução seja crucial para a manutenção das populações, é na região de forrageamento que elas passam a maior parte da sua vida, e é nessa região que é possível encontrar as fêmeas, os adultos, os juvenis e os machos adultos. Então, essa região aqui, por complexidade logística, é uma região que apresenta baixa quantidade de pesquisa sendo feita. Entre as metodologias que são aplicadas nessa região de forrageamento, tem os transectos, o monitoramento aéreo, redes de captura por rodeio e a fotoidentificação. Esses diferentes tipos de metodologia propiciam diferentes tipos de informações a serem obtidas. Por exemplo, o monitoramento geral do ambiente pode ser feito com transectos
e monitoramento aéreo, e um monitoramento de cada indivíduo, uma marcação e recaptura de como os indivíduos estão ao longo do tempo, pode ser feito a partir de redes de captura, captura por rodeio e foto-identificação. Por ser feito um monitoramento já subaquático em uma região de forrageamento, que já exige uma complexidade logística para realizar a pesquisa, algumas dessas metodologias, além de exigirem essa complexidade, também exigem um alto custo, um alto investimento, como o caso do monitoramento aéreo, ou são uma metodologia muito invasiva, como ocorre na rede de captura e captura por rodeio. A fotoidentificação, ela é um tipo de marcação e recaptura que se baseia na comparação de características naturais individuais a partir do uso de mídias visuais que são registradas para cada indivíduo. Por conta disso, por não precisar de um equipamento caro e específico para isso, são câmeras, ela tem um menor custo quando comparada às outras metodologias, e por ser só o registro visual, não é preciso ter o contato direto com o indivíduo. Nas tartarugas marinhas, a fotoidentificação é feita principalmente a partir dessas escamas da lateral da cabeça, embora também possam ser usados os padrões das escamas das nadadeiras, sempre ressaltando que a lateral direita é distinta da lateral esquerda. Então, na hora da comparação, tem que levar em consideração que as laterais são diferentes entre os indivíduos. Essa comparação, ela pode ser feita a partir de chaves de identificação, um processo mais manual e mais lento, mas atualmente já existem sites e softwares que fazem isso com mais velocidade, mais rapidez. Inclusive, existem alguns criados especificamente para tartarugas com fotos subaquáticas. A fotoidentificação utilizada nos trabalhos com tartarugas, ela já foi usada para produzir informações a respeito de residência, distribuição espacial e uso de hábitat, como nesses dois trabalhos aqui, do Araújo e colaboradores nas Filipinas, e da Williams e colaboradores em Moçambique. E também já foi utilizado em um trabalho bem interessante, que eles fizeram um monitoramento de um indivíduo que passou por um processo de reabilitação e foi liberado no ambiente natural. Por ser dependente exclusivamente desse padrão, a avaliação ela fica dependente da estabilidade desse padrão ao longo do tempo, o que para tartarugas marinhas isso já foi mostrado, e também fica condicionado ao aparecimento de alguma injúria ou algum epibionte que comprometa a visibilidade desses padrões. Por ser foto subaquática, a visibilidade da água do local também é bem importante, uma vez que pode impedir com que esse padrão seja visto. E, independente da metodologia, da visibilidade, de como vai ser feita essa comparação, é importante que tenha um profissional que faça a validação final, se os indivíduos são compatíveis ou não. Por ser um método que depende apenas de mídias visuais e não necessariamente precisa do contato com o animal, é possível usar essa metodologia para se obter imagens do público e usar essas imagens do público na construção de um banco de dados. Essa participação do público na pesquisa tem um nome, tem um termo, se chama ciência cidadã. Aqui eu trouxe uma definição do que é ciência cidadã. É a participação de não cientistas no desenvolvimento de uma pesquisa, atuando principalmente na obtenção de dados. Por conta disso, pelo aumento de pessoas ajudando no banco de dados, há um incremento dessas informações, sem necessariamente haver aumento do custo para o pesquisador. E para o público existe um maior senso de participação e engajamento com projetos e maior conhecimento científico a respeito do que está sendo tratado naquele projeto de ciência cidadã. A ciência cidadã ela pode ser feita a partir de uso de protocolos estruturados, mas também podem ser feitos utilizando dados oportunísticos e material que é encontrado em redes sociais. Por causa dessa possibilidade grande de participação da ciência, de cidadãos cientistas, é crescente o número de trabalhos utilizando a ciência cidadã. Esse daqui é um trabalho que foi feito uma busca bibliográfica no Web of Science, com quantidade de publicações que estavam sendo feitas com a ciência cidadã, e o termo só vem sendo altamente utilizado ao longo dos anos. No ambiente marinho, além da vontade de participar, é importante que as pessoas tenham algum tipo de habilidade para fazer a coleta do material e também tenham equipamentos para poder fazer essa coleta de fotos.
Um grupo que se enquadra nesses quesitos são os mergulhadores recreativos, e eles são receptivos a esse tipo de participação. Esse daqui foi um trabalho do Martin, Christidis e Pelk, em 2016, que eles fizeram várias entrevistas com várias pessoas ao longo da Austrália, e os mergulhadores, na pesquisa, foram os que mais estavam interessados em colaborar em um projeto de ciência cidadã. Então, aliando a fotoidentificação e a ciência cidadã, se tem uma boa ferramenta para estudos subaquáticos, principalmente se tratando de espécies que propiciam esse uso dessas metodologias e compõem a megafauna carismática que acabam atraindo ainda mais atenção para que mais pessoas ajudem na colaboração de dados. O meu objetivo geral foi analisar tendências espaciais e temporais do uso de habitat e saúde de quelôniamidas e Eretmocales imbricata em uma área de alimentação subtropical através de um programa de ciência cidadã. Meus objetivos específicos: estimar a frequência de encontro de cada espécie, estimar o tempo de residência de ambas as espécies, acompanhar a variação temporal da prevalência de fibropapilomatose, investigar a eficácia do software de fotoidentificação para ambas as espécies, construir um banco de imagens para identificações a longo prazo, construir uma plataforma de interação entre pesquisadores e cidadãos cientistas. Minha área de estudo é o município de Arraial do Cabo. O município, no ambiente marinho, tem uma Resex-Mar de Arraial do Cabo, que foi implementada em 1997 e ainda não possui plano de manejo. E esse município é caracterizado pela presença da ressurgência, que ocorre por conta da geomorfologia da costa e dos ventos nordeste e leste, que acabam empurrando as águas superficiais e afloram águas mais frias, tornando esse ambiente aqui mais frio, com cerca de 18 graus, e influencia também a fauna e a flora dessa região aqui exposta diretamente à ressurgência, que possuem espécies com afinidade mais temperada. Entretanto, Arraial do Cabo também possui uma região que é abrigada, ela não é diretamente influenciada pela ressurgência, por causa da barreira que é causada pela ilha de Cabo Frio e Ilha dos Porcos. Então, essa região aqui ela tem temperaturas mais amenas, de 22 graus, e espécies com afinidade mais tropical. Arraial do Cabo tem a prática da pesca tradicional e o mergulho recreativo é muito forte aqui no município. Ocorre cerca de 25 mil mergulhos por ano, principalmente aqui na região abrigada, e concentrado nesses 4 pontos marcados: Cardeiros, Porcos, Anequim e Baía da Abóbora. Para a ciência cidadã, foram contactadas as operadoras de mergulho, os mergulhadores e os fotógrafos subaquáticos através de uma rede social criada para isso, o Mar de Tartaruga, foi criada em novembro de 2019, e com essa rede social foi feito um primeiro contato com eles, solicitando o uso de mídias visuais que eles já tivessem ou no banco de dados pessoal ou que eles tivessem postado. E nisso foi solicitado que eles perguntado a data e o local das imagens, sempre que disponíveis, sempre que eles soubessem informar. E a partir desse primeiro contato, foi solicitado que eles preenchessem formulários virtuais referente aos mergulhos que eles estivessem indo fazer. Então, conforme eles fizessem os mergulhos, eles dariam algumas informações da data, o local, e principalmente se eles viram alguma tartaruga, quantas tartarugas de qual espécie, quantas tartarugas verdes, quantas tartarugas de pente e quantas tartarugas eles não conseguiram identificar. Esse material todo obtido foi processado para fotoidentificação do programa I3S Pattern, que ele foi criado exclusivamente para fotoidentificação de fotos subaquáticas de tartarugas marinhas. Foi criado um banco de dados para cada espécie, e essas imagens, conforme elas eram colocadas no programa, eram determinados metadados para elas. Como a lateral esquerda difere da lateral direita, esses metadados eram de qual a lateral era a imagem, assim era possível aplicar um filtro para que o programa só comparasse a lateral direita com a lateral direita e a lateral esquerda com a lateral esquerda. E para quelôniamidas eu usei mais um filtro, que era o número de escamas pós-oculares, que são essas escamas aqui logo depois do olho, nesse caso aqui são 4. No programa ele pede quantos pontos de referência eu vou usar. No caso, eu usei 3 pontos de referência, que era a recomendação do manual. Os 3 pontos foram a ponta do bico, a borda pós-apital do olho e a borda externa. Em seguida, eu seleciono qual área que eu quero que o programa avalie, que é essa área circundada aqui em verde, claro, e depois eu peço para o programa realizar a extração dos pontos-chave, que é o que ele usa para comparar as imagens.
Nesse caso aqui, 35 pontos-chave são extraídos, também segundo o manual. Em seguida, essa imagem ela é colocada para o programa processar com todas as outras imagens já presentes no banco de dados, considerando os filtros de qual é a lateral e quantas escamas pós-oculares tem, se a espécie for Chelonia midas. E o que o programa faz é me dar esse resultado, essa coluna aqui da direita, que é quais são as fotos que mais são compatíveis com a foto que eu estou colocando. Ele me dá em ordem de compatibilidade, então o que eu faço é avaliar se é compatível ou não, se não for, vou para a próxima. Eu fiz isso nas 50 primeiras imagens que o programa me deu. Uma outra coisa que eu tive que fazer é que, para não saturar o programa, cada indivíduo eu só deixei com 3 fotos no banco de dados. Então, cada indivíduo tem a sua pasta no programa, então, conforme fossem incluídas imagens daquele indivíduo, eu sempre ia retirando uma outra imagem para sempre ficar 3 e o programa não ficar lotado. As 3 imagens que ficaram eram as que eu julgava de melhor qualidade para poder ter um banco de dados com fotos bem boas. Como os lados são diferentes e eu percebi que eu tinha um indivíduo que eu só tinha o lado direito e indivíduos que eu só tinha o lado esquerdo, eu acabei tendo que fazer uma separação do meu número de indivíduos. Então, eu acabei com 2 grupos, um grupo que era o número máximo possível de indivíduos para cada espécie, que era o somatório de todos os indivíduos identificados a partir da lateral direita, da lateral esquerda e todos os indivíduos que tinham os 2 lados registrados. E eu também acabei com um número mínimo confirmado para cada espécie, que é o somatório de todos os indivíduos identificados a partir da lateral que mais tinha indivíduos e todos os indivíduos identificados a partir de ambas as laterais. Uma outra coisa que eu fiz foi fazer a avaliação do desempenho do software em 3S. Existe uma função nele que se chama avaliação elaborada, e o que essa avaliação faz é pegar, cada indivíduo tem a sua pasta, então essa avaliação pega uma imagem de cada pasta, coloca num conjunto de imagens de referência, e todas as outras imagens ele cria um conjunto de imagem teste e compara esses 2 conjuntos. E aí ele me dá um ranking de compatibilidade de quando os indivíduos que têm a mesma pasta de origem foram encontrados nessa comparação virtual que ele faz. Então, ele me diz, utilizando a probabilidade de compatibilidade, se o indivíduo correto foi encontrado entre a primeira, até a segunda, até a terceira, até a quinta, até a 10ª ou até a 20ª comparação. Esse processo de criar um conjunto de imagem referência, conjunto de imagem testes, rodar para poder criar compatibilidade e me dar os valores, foi feito 1000 vezes. Para avaliar a presença ou ausência de fibropapilomatose, eu também tive que dar um filtro nas imagens que eu tinha. Como a fibropapilomatose dá nesses tecidos, é mais frequente nos tecidos moles, eu dei preferência para as imagens que realmente mostravam esse tecido mole aparecendo, como nessa imagem aqui, e as imagens que quase não apareciam, eu acabei descartando e não usando para essa avaliação. O cálculo da prevalência foi feito usando o total de indivíduos com fibropapilomatose dividido pelo total de indivíduos avaliados, isso para cada ano e para o intervalo de 2006 a 2020. E também avaliei a regressão, que aqui eu considerei como regressão o desaparecimento ou diminuição dos tumores. Indo para os resultados, foram 502 imagens avaliadas, encontradas a partir da ciência cidadã, que foram usadas para esse estudo, cerca de 77% delas de queloniamidas e 22% de eretimochelis imbricata. Essas imagens foram crescentes ao longo dos anos, com um pico de imagens de queloniamidas aqui em 2018 e a maior quantidade de imagens de eretimochelis em 2019. 109 avistagens tinham localização definida, principalmente aqui na região obrigada, e essas amostragens aqui no meio da ilha de Cabo Frio foram feitas em algum local aqui da ilha de Cabo Frio, voltado para a região obrigada, mas não souberam me especificar exatamente qual foi o ponto. O preenchimento de formulários ele foi implementado com o projeto de ciência cidadã entre novembro de 2019 e março de 2020. Foram obtidos 19 formulários, 26 horas de mergulho,
com 45 encontros com tartaruga. E todos os formulários preenchidos tinham pelo menos um encontro. Isso deu uma taxa de 1,7 tartarugas por hora para quelônia-amidas e 0,72 tartarugas por hora para Eretimocheles imbricata. Aqui, no gráfico A, tem a quantidade de indivíduos para cada espécie em todo o estudo. Aqui já entra a separação do mínimo confirmado e do máximo possível. Então, utilizando a lateral que mais tinha indivíduos, com todos os indivíduos que tinham as duas laterais, para quelônia-amidas foi definido um valor de 130 indivíduos distintos, confirmadamente distintos, e para Eretimocheles, 27. Esse valor pode chegar ao máximo possível de 231 e 43 para caso todos os indivíduos realmente sejam distintos entre si. Todos os indivíduos que só tinham a lateral direita sejam distintos dos indivíduos que só tinham a lateral esquerda. Aqui, esse gráfico B e C é um gráfico cumulativo anual de número de indivíduos para quelônia-amidas e Eretimocheles imbricata. Então, aqui, quelônia-amidas, a maior quantidade de indivíduos foi encontrado no ano que apresentou a maior quantidade de imagens, o mesmo para Eretimocheles imbricata. Agora, considerando o mínimo confirmado de indivíduos, esses 130 indivíduos de quelônia-amidas, só 31 foram reavistados em algum momento, ou seja, 23% dos indivíduos, mas esses indivíduos estiveram presentes em 58% das imagens relativas a esses indivíduos confirmadamente distintos. Para Eretimocheles foram os 27 indivíduos, reavistados foram apenas 5, cerca de 18%, e eles estiveram presentes em 71% das imagens. Esse daqui é um box plot entre o intervalo entre a primeira e última avistagem. A mediana para quelônia-amidas foi de 20,8 meses e para Eretimocheles imbricata 28,3 meses. Aqui, quelônia-amidas teve o menor intervalo definido de 0,3 meses e o maior de 64,9 meses. Eretimocheles, o menor valor encontrado de intervalo foi 11,7 meses, chegando a 61,9 meses. Esse daqui é um gráfico da linha do tempo dos indivíduos que ficaram mais de um ano em Arraial do Cabo, que tiveram intervalos maior que um ano entre a primeira e a última avistagem. Então, aqui no eixo X tem o tempo, e aqui no eixo Y, cada linha representa um indivíduo. Aqui os pontinhos é quando eles foram avistados, e a cor do pontinho é relativa à quantidade de vezes que ele foi avistado naquele mês. Então, aqui tem aquele indivíduo que ficou mais de 60 meses, tem um outro aqui que também ficou mais de 60 meses. Eu coloquei uma foto ilustrativa dele, essa aqui, a última, aquela em 34, ela em 2014, e ela em 2020. E esse daqui é um mapa que mostra o último local quando a avistagem estava disponível e em qual local isso aconteceu e o tamanho do círculo relativo ao intervalo que ela ficou em Arraial, seguindo o tamanho da linha aqui, da linha do tempo. Esse aqui é o mesmo gráfico, só que dessa vez para Eretimocheles imbricata, e só 4 indivíduos ficaram mais de um ano. Essa daqui é ela, em janeiro de 2015, e ela em março de 2020, e foi possível saber que era a mesma tartaruga, porque em janeiro de 2020 eu consegui, me mandaram uma sequência de fotos dela que mostrava as duas laterais, então essa lateral igual a essa, e essa lateral igual a essa, então o mesmo indivíduo, os 4. E aqui, só ela tinha uma localização definida, a última localização dela foi aqui na Ilha dos Porcos, é o mesmo mapa aqui de quelônia-amidas, só que para Ararete. Alguns indivíduos tiveram várias avistagens com localização definida, e essas localizações estavam sendo nos mesmos pontos ou em pontos muito próximos. Então, aqui tem uma quelônia-amida 60, ela foi vista 5 vezes entre 2017 e 2020, e todas as vezes aqui no ponto dos Porcos. Essa daqui, quelônia-amida 171, foi vista 3 vezes, no intervalo entre 2016 e 2017, e em algum ponto aqui da ilha de Cabo Frio, na região abrigada. E aqui, quelônia-amida 21, foi vista 7 vezes com localização definida, 6 vezes aqui na Ilha dos Porcos, entre 2017 e 2020,
e uma vez no Cardeiros em 2019. Então, esse daqui é o desempenho do software I3S. Então, para a quelônia Midas, em primeiro local, ela superou eretimocheles imbricata, ou seja, o software, na primeira imagem que o software me disponibiliza, dizendo que é compatível, era realmente compatível. Quelônia Midas foi maior do que eret, até as 3 primeiras colocações, depois eretimocheles superou quelônia Midas. Então, até o top 20, 47% das imagens que ele me dava, alguma delas era compatível com a que eu estava colocando. Isso aconteceu maior em eretimocheles. Então, alguma das imagens que ele estava me dando, alguma das 20 imagens, em 66% dos casos era compatível com a que eu estava colocando. Para análise de fibropapilomatose, foram utilizadas 208 das fotos que eu tinha, 151 de quelônia Midas, de 74 indivíduos distintos, e em 13 desses indivíduos, ou seja, em 23 fotos, foi avaliada a presença de fibropapilomatose. Para eretimocheles imbricata, foram 57 fotos de 21 indivíduos e nenhum deles apresentou fibropapilomatose. Aqui é uma tabela da fibropapilomatose em quelônia Midas. Então, aqui tem cada ano, quantas fotos avaliadas, quantos indivíduos avaliados, e aqui a quantidade de indivíduos que tinha fibropapilomatose, e dentro dos parênteses, a quantidade de indivíduos por ano que estava sendo reportado pela primeira vez com a doença. A prevalência de fibropapilomatose, descontando 2010, que eu só tive uma foto avaliada, chegou ao máximo de 22%, e para o intervalo de 2006 e 2020, deu um total de 17,57%. Aqui, nesses asterísticos, são as regressões que eu acabei observando. Então, aqui em 2018, um indivíduo que apresentou a doença em algum ano anterior teve uma regressão do tumor, e em 2019, um outro indivíduo também teve. Aqui é um exemplo das regressões. Então, aqui em A, B e C tem um indivíduo, C e A tem a mesma lateral, então foi possível identificar sendo o mesmo indivíduo, e B e C foram tiradas praticamente no mesmo instante. Então, aqui em janeiro de 2017 dá para ver um tumor aqui embaixo da boca, e em março de 2018 só a cicatriz. Aqui é uma outra tartaruga, um outro indivíduo. Em 2015 ela apresentava esse tumor aqui, e em fevereiro de 2020 só essa pequena cicatriz. E esse daqui foi um caso que foi uma aparente piora do indivíduo. Então, aqui em março de 2016 ela tinha esse tumor aqui na nadadeira, e alguns meses depois, em dezembro, esse tumor já estava maior e a tartaruga estava aparentando uma condição física pior. Ela estava mais magra, com mais incrustação. Entrando na discussão, 2020 foi um ano que teve bastante foto, provavelmente pelo estímulo da ciência cidadã. As pessoas estavam bem engajadas em enviar fotos, em perguntar, elas participavam bastante dessa parte, tinha bastante interação com todo mundo. Mas a busca ativa ela também se mostrou muito boa, pelo menos para levantar dados base a respeito desses indivíduos, e foi com essas fotos, poucas fotos da busca ativa, que foi possível identificar os indivíduos que estavam ficando há mais tempo. E isso pode ser que sejam ainda mais indivíduos, tenha mais indivíduos, porque foi bastante... o valor de quantidade de fotos foi bem menor nesses outros anos. Com relação aos formulários, foram conseguidos só 19 formulários, o que é um número baixo, quando se você pensar que eles foram bem recíprocos essa questão da participação, mas pode ser que formulários sejam coisas que os mergulhadores estejam menos habituados a fazer. Então, o compartilhamento de imagens pareceu ser uma coisa que eles estão mais acostumados, eles fazem isso até para divulgar o próprio trabalho. Então, acabou sendo mais difícil essa participação nos formulários. Isso pode ser resolvido, talvez, com reuniões, para explicar a importância dos formulários, a importância de uma coleta constante, padronizada, e também pela criação de formulários físicos que fiquem no barco ou nas operadoras, já que só foram oferecidos formulários virtuais. Então, o formulário físico deve ser também mais fácil, ficar ali mais com eles quando eles já saem do barco preencher. Todos os mergulhos tinham uma tartaruga,
Isso por causa da alta densidade de tartarugas que tem em Arraial. Já foram encontrados valores de 9,92 para quilonamidas e uma tartaruga por hora para Eretimocheilus imbricata. E somado à alta fidelidade que as tartarugas têm, às áreas onde elas ocupam, onde elas forrageiam e onde elas descansam, e a fidelidade que os mergulhadores têm aos pontos de mergulho. Então, isso aqui gerou um alto encontro entre mergulhadores e tartarugas. Os valores encontrados nesse trabalho foram menores do que o que já foram encontrados em Arraial, e isso pode ser por causa do baixo valor de formulários disponíveis para avaliação. As tartarugas na costa brasileira, elas têm uma distribuição variável, então aqui, queloniamidas em Noronha deu um valor parecido ao encontrado aqui para Arraial, e deu um valor menor do que o encontrado em uma outra pesquisa em Arvoredo, que deu 4,4 tartarugas por hora. Já Eretimocheilus é possível ver um gradiente aqui maior, com mais tartarugas na região tropical, e aqui em Arraial do Cabo deu 0,7 e em Arvoredo deu 0,9, porque essa tartaruga ela é uma tartaruga com características mais tropicais. Ela é realmente mais abundante na região tropical. E esse destaque em Arraial do Cabo de Eretimocheilus imbricata pode ser por causa dessa região abrigada que tem águas mais quentinhas e tem uma fauna e flora com características mais tropicais. Apesar desses valores estarem aqui, esses valores eles não são exatamente comparáveis aos meus valores, porque o meu valor aqui ele pode estar sendo subamostrado, já que eu não fiz uma busca dedicada a tartarugas marinhas, como todos esses outros trabalhos fizeram. Então, eles saíram atrás de tartarugas. Então, essa taxa maior de tartarugas por hora deles pode ser por causa disso também. Alguns indivíduos eles foram constantemente vistos nos mesmos pontos de mergulho, e tem indivíduos chegando a ficar 60 meses, vários indivíduos chegando a ficar mais de um ano, e isso levanta uma questão que é como que as pressões antrópicas que esses indivíduos sofrem se acumulam ao longo do ano dessa energia, de todos esses impactos, estão impactando esses indivíduos. Por exemplo, maior o número de barcos e embarcações no local aumenta a probabilidade de colisão com as tartarugas, e isso é um motivo de morte de indivíduos. E outra coisa também que já existe na literatura é que a aproximação exagerada e o assédio que as tartarugas sofrem de mergulhadores também geram alterações comportamentais nesses indivíduos que podem estar causando sérios problemas no desenvolvimento deles ao longo de todos esses anos. E os indivíduos que não foram revistos? Bem, eu levantei 3 hipóteses sobre isso. A primeira delas seria que esses indivíduos teriam um home range maior do que a área que estava sendo amostrada. O home range de indivíduos juvenis de queloniamidas e Eretimocheilus imbricata, no geral, é baixo. Na literatura tem valores de 0,7 até 16 km², sendo esse valor aqui mais alto, porque o local de coleta dessa informação, ela tinha bancos de gramas marinhas, então as tartarugas estavam viajando entre os bancos, com isso aumentando o home range. A alteração de home range também já foi reportada e também relacionada a essa questão da cobertura bentônica. Então, conforme os bancos de gramas marinhas ou de macroalgas surgem ou desaparecem, as tartarugas ocupam um lugar ou ocupam outro. Em Arraial do Cabo, essas 2 hipóteses prováveis, já que a região abrigada, ela não tem essa formação de bancos, então essas 2 hipóteses não são tão aplicadas assim para Arraial. Então, resta a terceira hipótese, que seria de animais transientes, que entrariam em Arraial do Cabo e sairiam de Arraial do Cabo antes de ter sido feito algum outro registro deles. A comparação do desempenho do programa eu consegui fazer com esse trabalho da Kalmanovic e colaboradores, que foi feito em Arvoredo, também com tartarugas com fotos subaquáticas e usando o I3S pattern. No trabalho dela, eu usei comparando com os resultados que ela obteve de queloniamidas, a Eretimocheilus ela não fez, e o meu valor deu praticamente a metade do encontrado para ela, e isso pode ser resultado da menor quantidade de fotos que ela tinha, somado à menor quantidade de indivíduos que ela tinha. Então, o programa se saiu melhor porque ele estava menos sobrecarregado. Outra questão também é a visibilidade, que também é bem importante, e também qual foi a câmera usada. O material que é usado para a coleta das fotos também influencia na qualidade das imagens, então, por isso, essa diferença.
A diferença que eu encontrei aqui no meu trabalho para a queloniamidas comparado à eretimocheles imbricata, aqui no top 1, que a eretimocheles deu bem menor do que quelônia, eu associei a diferença morfológica que existe entre as espécies. Queloniamidas, ela tem mais escamas aqui na região lateral, por isso tem mais padrões, e essas escamas são mais constantes. Então, tanto para o programa quanto para minha validação final, isso aqui se tornava muito mais fácil. A eretimocheles, ela tem esses tons de amarelo e marrons aqui entre as escamas, e muitas vezes, dependendo da luz ou da visibilidade ou da sombra, esses padrões aparecem um pouco estourados ou um pouco escuros. E isso confundia tanto o programa quanto eu, assim, era mais difícil eu olhar e validar, eu ficava mais tempo com Eret do que com quelônia. A fibropapilomatose encontrada nesse trabalho, a taxa aqui de 17,7%, foi menor do que o encontrado em um outro local bem próximo, que é a Praia de Itaipu, que deu 43%, e menor do que aqui na Baía do Espírito Santo, um outro local mais próximo que eu encontrei, que deu 58%. Ao longo da costa brasileira, essa taxa de fibropapilomatose ela varia de 0 a 36% e até de 0 a 44%. No mundo, eu peguei alguns trabalhos, então aqui no Texas deu um valor de 16%, na Flórida 61% e na Indonésia 21%. Esse é por causa da presença de animais recém-recrutados. Para a região aqui de Arraial do Cabo, Cabo Frio, já tem essa informação de que existem animais recém-recrutados por conta do nível de contaminação do mercúrio. Então, são animais que tiveram pouco contato com a causa e com agravantes da fibropapilomatose, por isso uma taxa menor. A presença de animais transientes, que também são animais que têm pouco contato com as causas e os agravantes dessa doença em Arraial do Cabo, então ali eles não estariam sendo reportados com a doença, e uma análise corporal parcial que foi feita. Então, esse valor pode ser ainda mais alto. Essas questões, esse valor, mesmo sendo relativamente baixo, levanta uma questão que é o perigo que isso causa às tartarugas ali da região. Aqui, a região de Arraial do Cabo, Cabo Frio, uma das causas de tartarugas encontradas mortas em Cali, uma das principais foi a fibropapilomatose, que é possível ser vista aqui nessa cor azul desse gráfico de pizza. Então, concluindo, imagens disponíveis nas redes sociais e dados provenientes do Programa de Ciência Cidadã propiciaram a aquisição de dados para análises temporais e espaciais de tartarugas marinhas. Arraial do Cabo é, ao mesmo tempo, um corredor migratório e local de desenvolvimento e residência para tartarugas marinhas. É necessário continuar o monitoramento, em conjunto com outras metodologias, para obter informações a respeito do home range e de padrões existentes entre os indivíduos das diferentes regiões, abrigada e exposta, e dos diferentes pontos de mergulho. Os dados desse trabalho devem ser utilizados junto com outros métodos para a elaboração do plano de manejo da reserva de Arraial do Cabo, considerando a distribuição dos indivíduos e dando destaque para os indivíduos residentes que sofrem com o acúmulo e sinergia dos impactos. Então, eu queria agradecer muito a minha família, que me ajudou muito, muito em tudo. A todos os meus gatinhos, que também me ajudam muito, eles não estão assistindo porque eu expulsei eles. Aos meus amigos da faculdade, que são incríveis, o Gabriel e a Ana, sempre comigo, desde 2016. Ao pessoal do laboratório, que também são incríveis, a gente passava todos os dias juntos, aprendi muito, muito mesmo. A Juliana, que foi minha orientadora, perfeita, sem defeitos, ela aceitou me orientar lá muito tempo atrás, bem louca, mas tudo bem, estou muito feliz por isso. Agradeço demais a Juliana, ela é fantástica. A todas as operadoras de mergulho que colaboraram com o projeto, todas elas foram bem solícitas, assim, em pegar as imagens, em me dar as informações, sempre interagindo comigo. O nome dos mergulhadores, fotógrafos, que também foram bem solícitos, compartilharam bastante coisa comigo, falaram bastante coisa comigo, mandaram bastante material. Minhas referências. E é isso.